Olá, estamos aqui novamente para o estudo de uma página do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco. Como nós estamos no mês de setembro, a Casa de Jesus tem a proposta de fazer as leituras dessas páginas do livro Vida Feliz voltadas para a temática da prevenção ao suicídio e valorização da vida. E é o que nós vamos fazer agora com a leitura da página 41. Joana nos diz assim: depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Por que essa temática tem relação com a prevenção ao suicídio? Todos nós erramos, não é? E às vezes alguns erros são por demais pesados, sérios, que algumas pessoas podem chegar a pensar em desistir, que não dá mais para continuar, que não vale a pena, que não merece perdão. Joana nos chama a atenção, depois que cometas um erro e que tenhas consciência dele, começa o processo de reabilitação. Então, ao falar dessa temática erro, arrependimento, reabilitação e de auto-perdão, que ela nos fala, perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio. É um processo. Eu errei, eu preciso me conscientizar de que eu errei, me arrepender desse erro e começar o processo de reparação. Quando nós falamos nessa temática, erro, arrependimento, reparação, nós podemos pensar em 3 histórias para ilustrar. Uma é a parábola do filho pródigo, aquele filho que pega a herança do seu pai e sai pelo mundo a gastar com prazeres e vícios e ilusões. Depois de gastar todo o dinheiro e estar doente sozinho, ele volta para casa em trapos. E como é que o pai o recebe? De braços abertos, tirando a própria túnica para proteger e abraçar o seu filho. Outra história da qual nós podemos nos lembrar é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um grande perseguidor dos cristãos. Só que, num determinado momento, ele encontra Jesus e reconhece nele o Messias que ele, Paulo, estava esperando a vida inteira. Então, ao invés de se lastimar ou se justificar pelos erros cometidos e se paralisar, o que ele faz? Imediatamente ele pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Auto-perdão, senso do erro cometido, arrependimento e mãos à obra. Como Joana diz, diminuir e reparar os prejuízos causados. Paulo entrou na cidade, Jesus disse: entra na cidade, lá será dito o que fazer. Jesus não condenou, não reprimiu, disse: vá e te será dito o que deves fazer. E a terceira história é de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma cortesã, uma mulher belíssima, que estava mergulhada nos prazeres, nos vícios, na luxúria. E quando ela encontra Jesus, ela fica tão impactada com aquele nazareno, ela vai procurá-lo, e aí eu tomo a liberdade de ler um trechinho daqui do livro Boa Nova, que fala de Maria de Magdala. Ela diz assim: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, mas será que Deus me aceitaria? Jesus diz: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Caminha agora, Maria,
porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nessas 3 histórias, nós vemos exemplos de pessoas na parábola fictícia, mas Paulo de Tarso e Maria de Magdala, 2 exemplos vivos de pessoas que erraram, que num determinado momento se conscientizaram do erro, se arrependeram e colocaram mãos à obra. Maria foi cuidar dos leprosos no Vale dos Leprosos e seguiu o conselho de Jesus. Ele falou para ela: ame Maria. E ela amou. Cuidou dos filhos de outras mães, cuidou dos leprosos e quando desencarnou teve a companhia de Jesus, que a recebeu. Então, quando nós pensamos nessas histórias, nós refletimos assim: se Deus é um Deus de amor e um dos atributos dele, como está lá no Livro dos Espíritos, é ser soberanamente justo e bom, se ele foi bom e justo e amoroso com esses personagens, por que não seria conosco? Então, voltando à página da Joana, nada de desistir, nada de se prender e se atar ao remorso que é improdutivo, à culpa. O arrependimento sim é eficaz, porque o arrependimento é a mola mestra que vai nos fazer mover numa nova direção. Eu lembro de uma frase do Chico Xavier que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Nós somos os artífices da nossa vida, da nossa trajetória. Se erramos e nos conscientizamos, nos arrependemos, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos dê forças para caminhar. Já que nós estamos falando de Setembro Amarelo, nós lembramos da frase do André Trigueiro: força, coragem e fé. Mas nós podemos pedir do fim para o início também. Podemos pedir fé, coragem e força. Porque Deus é um Deus de amor. Ele quer o filho de volta. Ele não é um Deus que pune. Ele é um Deus que educa e nos dá todas as oportunidades das quais nós precisamos para refazer a nossa trajetória. E aí eu encerro lembrando de 2 frases de uma música do Tiago York, que diz assim: para começar, cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. Pode esperar. O tempo é que dirá, e nada como um dia após o outro. Tenhamos fé, tenhamos coragem. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe e nos dê forças para refazermos a nossa trajetória depois dos erros cometidos e ter certeza de que Deus nos aguarda de braços abertos, amoroso, como sempre. Um abraço a todos, fiquemos em paz.